Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí, que está se conectando com a gente em mais uma live, né, em um evento online da Cial. Hoje a gente vai falar sobre como as redes inteligentes estão fazendo a diferença nos negócios do varejo. Eu estou aqui com o André Campos, que é CIO da Açaí, com o Fábio Costa, que é o diretor regional para o Caribe e América Latina na Extreme Networks, com o Wagner Bernardes, que é CEO da Cial, e com o Rui Castro, que é diretor comercial e head da nossa unidade de negócio Cial Networks. Antes da gente começar, de fato, só lembrar a todo mundo que está assistindo que a câmera e o microfone de vocês está no mute, então vocês estão só no modo aí de audição, e que as perguntas vão ser respondidas no final dessa live. Então, quando a gente estiver terminando, a gente vai responder as perguntas do Q&A, que vocês podem fazer durante toda a nossa conversa aqui, pelo Q&A que está embaixo da sua tela e também pelo chat que fica do lado direito, tá? Antes da gente começar, vou pedir então para que vocês que estão aqui comigo se apresentem, para que o pessoal possa conhecê-los um pouco melhor. Deixa eu começar pela tela. Quem está aqui primeiro é o Wagner. Wagner, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aí com a gente hoje. Denise. Antes de tudo, obrigado, André. Obrigado, Fábio, por estarem participando aqui com a gente hoje. Eu sou o Wagner, CEO da Cial. Esse eu acho que é nosso 7º evento virtual e cada um que passa está sendo mais prazeroso ainda. Então, espero que todos aqui aproveitem o máximo possível, tá? André. Boa tarde, pessoal. Eu sou André Campos, responsável por TI no Açaí e no Compre Bem. Obrigado, pessoal da CEA, pelo convite. Vai ser um prazer bater papo com vocês nessa tarde. Obrigada a você. Fábio, por favor. Boa tarde, Denise, Wagner, Rui. Boa tarde, André. Obrigado também pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E, bom, sou responsável na Extreme Networks pela região de Latam e Caribe. E estou aqui à disposição para a gente poder compartilhar aqui algumas ideias e informações com todo o público que está assistindo a gente. Obrigada, Fábio. Rui, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Denise, Wagner, Fábio, André. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. Eu sou o Rui Castro, sou diretor da Cial, trabalho na Cial há 15 anos e sou responsável pela unidade da Cial Networks. Para quem não conhece, a Cial Networks é a nossa unidade de negócios focada em soluções de rede. Ela foi criada há 2 anos. A Cial tem uma história muito grande no mundo de rede, principalmente o wireless. E há 2 anos nós criamos a Cial Networks, que é a nossa unidade que vai além, lógico, do wireless para oferecer a solução completa de rede. E esse bate-papo de hoje tem tudo a ver com a nossa unidade. Tomara que seja proveitoso para todo mundo aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Bom, para a gente começar, Wagner, você que tem feito aí com a gente, né, a maioria das nossas lives e tem participado de praticamente todos os nossos webinars, a gente aí em 40 dias fez praticamente 7 eventos online. Conta, por favor, um pouco o que você tem percebido sobre como está a tecnologia versus esse momento que a gente está vivendo. Vamos lá, Dê. Primeiro que eu queria falar um pouquinho sobre esse movimento que nós estamos fazendo e outras empresas estão fazendo, né? Na verdade, isso aqui a gente está dando sequência a algo que a Cial acredita muito quando diz respeito a colaborar com informações e compartilhar experiências com os nossos clientes, parceiros e com o nosso próprio time também, né? A Cial sempre teve isso no DNA, de realizar o máximo possível de conversas desse tipo. Antes desse evento que a gente está vivendo hoje, era face-to-face, né? Todo mundo junto num ambiente. Mas a gente fez questão de continuar com isso mesmo agora, nessa época que a gente está vivendo e utilizando de ferramentas virtuais, né? A ideia de eventos como esse, pessoal, é realmente compartilhar um pouquinho das experiências, das boas histórias, das melhores práticas e falar um pouquinho do que a gente está percebendo desse mercado, né? A Cial é uma empresa de tecnologia, está nesse negócio já há algum tempo, e tecnologia, ela sempre teve um papel muito interessante, inclusive e talvez principalmente em situações de crise, né? O que a gente trabalha sempre é otimização, redução de custos ou de perdas, trabalhar performance.
E isso não está sendo diferente agora, né? A gente percebe que nesses últimos 40 dias, graças a Deus, né, o brasileiro é muito resiliente, né? Nossos clientes são muito resilientes e eles acreditam, assim como nós, que isso é passageiro e que as coisas não podem parar, que as pessoas e as empresas têm que se transformar e realmente achar atalhos e caminhos para passar por isso tudo da melhor forma possível. E a gente percebe nessas lives que o espírito está sendo esse, né? Muitos clientes que vêm fazer a live com a gente ou o webinar, ou até mesmo nas discussões que tem depois quando a gente acaba isso, ou até depois, né? Quando os clientes nos procuram, ou a gente procura os clientes para conversar um pouquinho sobre tudo isso, a gente percebe que as pessoas realmente estão querendo achar caminhos para passar por isso tudo e a tecnologia tem sido um caminho bastante viável para isso, né? A gente falava muito até o ano passado, ano retrasado, mas o ano passado com maior intensidade sobre transformação digital. Algumas pessoas falavam assim, puxa, estou me preparando para isso, né? E o que a gente tem visto é que quem estava se preparando agora, vai assim, não, vamos fazer agora, né? As pessoas estão falando por aí, não, agora é a transformação digital 2.0, né? De tão dinâmico que é esse processo. Eu não tenho dúvida que nós vamos aprender muito com o que a gente está passando, não tenho dúvida que, assim como outros mercados, mas a tecnologia vai contribuir muito para isso, e eu acho que ela vai assumir um papel um pouco diferente, um pouco mais estratégico do que era antes, né? Não que ela não era antes, mas eu acho que um pouco mais agora. As pessoas vão ver com olhos um pouco diferentes. Pelo menos é isso que eu tenho percebido de todas as conversas, dos webinars, das discussões que a gente tem trazido para a mesa, as respostas que a gente tem visto em campo com nossos clientes. Eu acho que é totalmente pertinente a gente parar um pouquinho o nosso dia para discutir com pessoas feras como essas que estão aqui hoje, o André, o Fábio, o Rui, do que eles estão vendo em campo, do como eles estão reagindo e poder compartilhar isso com esse grupo bacana de gente que já está aqui com a gente hoje. Perfeito. Até pegando esse gancho dessa aceleração forçada, né, da transformação digital, ela tem trazido a tecnologia como uma protagonista nesse cenário que a gente está vivendo. André, se você puder, conta para a gente um pouco como você enxerga o papel da TI hoje e nos próximos meses, daqui para frente. A gente está vivendo um momento bem interessante para a TI, né? A gente tem tido a oportunidade de colocar em prática ou acelerar muito do que estava nos rascunhos e nos planos de médio e longo prazo. Essa necessidade de isolamento, necessidade de colocar todo mundo para trabalhar em casa por proteção. No varejo, a gente conseguiu fazer isso com o escritório, as lojas continuam lá, o pessoal trabalhando e tudo mais, mas essa necessidade de isolamento das pessoas do escritório deu muita evidência para a TI, tanto viabilizando o acesso a todas as aplicações que a gente já tinha e também criando novas formas de alavancar negócio. Então, TI sai definitivamente de uma área paralela ou de back-office e entra como uma área estratégica. Nada aconteceu nos últimos meses sem uma dependência muito grande de TI, sem uma interferência muito grande de TI. Eu não vivi um cenário tão diferente no Açaí, a gente tem uma parceria muito grande com as áreas de negócio, mas ainda lá, tudo foi muito intensificado. E TI, se quem está participando de TI sabe do que eu vou falar agora, a gente tem uma síndrome de gata borralheira, né? É que nem aquele cachorro que a gente encontra na feira e faz carinho e ele sai seguindo atrás da gente. Eu acho que em nenhum momento da minha carreira eu recebi tantas manifestações espontâneas de reconhecimento quanto nesses últimos 2 meses. E isso é interessante porque isso ajuda na motivação do time. A gente conseguiu fazer um fechamento de trimestre em tempo recorde, trabalhando remoto. O desdobramento disso, a percepção que isso gerou, foi muito positiva. E os reconhecimentos espontâneos que isso gerou também foram bem interessantes. Isso é só uma das coisas que aconteceu nesse período que mostra a importância e o fato da gente
centrar TI como parte estratégica do negócio definitivamente. Então, eu acredito que não só eu, mas todos os líderes de TI têm tirado proveito desse momento para alavancar todos os projetos que a gente tinha guardado e alavancar definitivamente a digitalização do nosso negócio. Excelente. André, ainda para você, mas eu gostaria que o Fábio também comentasse depois. Em decorrência desse novo cenário, as necessidades do consumidor também mudaram e as empresas estão olhando de perto para esses novos comportamentos. Como vocês enxergam que as redes têm ajudado nesse processo de entender esse novo momento do consumidor e de transformar esse entendimento em potencial de negócios para o varejo? Vai lá, Fábio. Tá bom. Denise, eu começaria aí só pegando um pouco do gancho do Wagner e do André sobre o que vem sendo dito e foi comentado agora sobre essa transformação digital, né? Que em alguns momentos ela é muito etérea, né? Todo mundo fala de transformação digital, mas definitivamente está mudando o comportamento. Vai transformar o comportamento dos clientes, e não só dos clientes, mas também de nós como fornecedores, sejamos nós de infraestrutura ou do próprio André, nós que eu digo CEAL e Extreme, e o André como o CIO do Açaí. E hoje eu li um artigo, um post do Marco Stefanini que ele falava do leapfrogging. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, que é o pulo do sapo. Então, assim, o conceito se baseia em dar grandes saltos, né? No negócio, pulando em etapas intermediárias, ou seja, você pode ir do ponto A para o ponto C sem necessariamente passar pelo ponto B. E eu acho que é muito do que está acontecendo no Brasil e em outros países da América Latina, que eu tenho tido a oportunidade de ver, que a gente tem percebido esse pulo do sapo em alguns dos nossos clientes, que acelera o processo de transformação digital em meio a toda essa pandemia e acabam se locomovendo a passos largos. Algumas empresas estão se reinventando em soluções de governança aí, bastante inovadoras, metodologias, inteligência artificial, que também vem sendo tá dentro aí da sopa de letrinha, machine learning, e toda a parte de cloud, as ferramentas que colocam o consumidor no centro da estratégia de cada um dos clientes. Dessa forma, a gente consegue estar mais próximo e aprender cada vez mais sobre os nossos clientes, proporcionando aí uma experiência cada vez melhor, que é o que a gente sempre busca. A gente vê as empresas aí em todos os setores criando a figura do CXO, né, que é o Customer Experience Officer. E acho que o melhor momento é agora, porque você aprende do zero e pode aí aproveitar todo esse momento para seguir em frente. E a Extreme, aí só para finalizar, eu acho que as redes, hoje, a gente busca sempre trazer aí soluções que permitam ter agilidade, facilidade, inteligência e simplicidade na solução, que permita, em momentos como esse, você estender essa solução, seja ela para um ambiente remoto, fora da própria loja, ou, como a gente tem falado bastante, os próprios colaboradores tendo que trabalhar em casa, e assim a sua rede ela tem que permitir que você defina uma VPN, que você tenha uma conectividade segura. Acho que esse é o principal ponto, André, se eu estiver falando besteira, mas não o principal, mas eu acho que é uma das grandes preocupações que se tem hoje, é de prover esse acesso seguro para os nossos colaboradores que estão trabalhando de forma remota, pois não há outra possibilidade, né? Sim, essa é a base. Quando a gente fala em digitalização, a gente tem várias coisas a pensar, né? A primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é, de alguma forma, estabelecer negócios pela internet. Mas antes de estabelecer negócios pela internet, a gente tem que garantir que, neste ambiente, nesta situação que todos vivemos, é garantir que todos consigam trabalhar remotamente. E aí tem toda a camada de redes e tudo que envolve isso para garantir que isso aconteça de forma efetiva, performática e segura. A gente está falando, no fim, de repensar os negócios não sei muito longe, em outubro, ou novembro, ou dezembro de 2019. Se eu dissesse ali que, olha, estou me preparando para que a gente consiga trabalhar 100% remoto, eu virar para mim e perguntar, cara, e aquele relatório que eu te pedi, por que você está gastando tempo fazendo isso, né? Vai fazer o meu relatório. Enfim,
e ter condições de, com a infraestrutura que a gente tem lá, ter feito isso muito rapidamente, fez toda a diferença. Então, quando a gente digitaliza, a gente não está pensando só em fazer o comércio eletrônico lá na ponta, já que o meu negócio é varejo. A gente tem que pensar em toda a cadeia, em viabilizar toda a cadeia, em otimizar toda a cadeia, em ter excelência operacional em cada uma das etapas e também mudar a forma como a gente se relaciona com nossos clientes. Independente de que segmento, de que indústria, o que move uma empresa são os clientes dela. Então, focando no varejo, como eu faço para melhorar a experiência do meu cliente? Porque ele está no momento em que, tá bom, ele precisa se reabastecer, porque ele precisa comer, ele está mais tempo em casa, mas, por outro lado, é seguro para ele ir na minha loja ou sair na rua para fazer compras na minha loja? Como é que eu conto para ele que ir para minha loja é seguro? Como é que eu faço para mostrar para ele que eu continuo funcionando com as mesmas características de antes, dando segurança para os meus funcionários e para os clientes, e que ele pode continuar comprando no Açaí ou no Compre Bem, sem preocupações. Então, todo esse processo de viabilização do negócio neste novo contexto passa por digitalização. Como conhecer melhor o meu cliente? Como é que eu me relaciono com ele de verdade? Ele não vai estar nas ruas vendo outdoors por aí. Ele não vai estar pegando panfletos por aí, porque pegar um papel na rua é uma coisa problemática. Como é que eu sei que o Fábio tem X e Y características e transforma esses dados em informações que fazem com que eu consiga me relacionar melhor com ele e faça que minimamente ele continue sendo o meu cliente? Então, todo esse contexto que tem sido o pano de fundo do nosso trabalho nesses últimos mês e meio, que está todo mundo aquartelado. André, quando você falou de comportamento de consumo, eu lembro que a gente conversou outro dia de como você estava utilizando as suas redes para saber, por exemplo, a densidade de pessoas dentro da loja. Sim. Né? Acho que esse é um baita de um exemplo, porque você consegue passar para o seu público, olha, minha loja ela tem esse comportamento, aqui está mais cheio, aqui está mais vazio. Eu acho que isso é só para materializar um pouco do que você falou, acho que e porque você está à frente disso até já há algum tempo, né? Sim, sim. A gente há algum tempo já, eu acho que deve ter dado uns 2 anos, nós disponibilizamos Wi-Fi para os nossos clientes em loja. Todas as nossas lojas, por questões operacionais, são cobertas com Wi-Fi e para garantir a operação de loja, movimentação de produtos e controle de facturas e tudo mais. E para os clientes, mais recentemente, há 2 anos, a gente disponibilizou o Wi-Fi para que eles pudessem ter essa comodidade. E para que a gente começasse a interagir com eles de uma forma diferente. Com todo esse movimento e a preocupação com o Covid, a primeira coisa que se pensa eu vou naquela loja, o açaí está sempre lotado, como é que eu vou chegar lá e me expor? Então, a gente precisava, de alguma forma, mostrar ou dar oportunidade para os nossos clientes escolher qual o melhor momento de ir nas nossas lojas. A melhor forma de fazer isso era saber quem estava nas lojas. Através das nossas redes Wi-Fi, a gente sabia qual o volume de pessoas tinha naquela loja naquele momento. Então, essa informação está sendo extraída da rede e publicada nos nossos meios, nas nossas mídias. Então, está no portal do Açaí, está no aplicativo, de vez em quando é publicado em mídia social. O cliente consegue ir até a loja de sua preferência, mais perto da sua casa, e saber qual que é o dia da semana que tem maior movimento, qual que é o horário do dia que tem maior movimento, para ele escolher um momento ideal para ele ir lá e passar menos tempo em fila e ter menor exposição. Isso tem funcionado bastante interessante, de uma forma bastante interessante. A visitação para essa funcionalidade só cresce. A gente tem os cliques só crescem a partir disso.
A gente tem feito uma comunicação muito intensa com os clientes para falar sobre o que a gente tem feito pelos nossos colaboradores, pelos nossos clientes. Então, a combinação dessa divulgação de questões de segurança, das nossas preocupações com segurança e de como está o fluxo em loja tem crescido a cada semana. Muito bom. E é uma solução inusitada e, se for pensar, bastante simples e dá um resultado bastante grande. Pois é. Excelente. Levando agora para o Rui. Rui, você que é diretor comercial da Cial, e a gente tem escritórios em vários estados do país, você tem percebido uma procura maior por redes inteligentes e por toda essa questão de digitalização dos negócios em outros estados fora de São Paulo? Sem dúvida, assim como o André disse bem. Primeiro, eu acho que o varejo é um segmento que ele é fascinante porque ele é dinâmico e super desafiador, né? Outros segmentos também são, mas o varejo realmente é algo à parte. E o varejo está muito globalizado, né? Então, hoje a gente não vê muitas diferenças, lógico, respeitando os portes de cada cliente, capacidade de investimento, tudo isso, mas a gente não vê muita diferença, principalmente nas dores e nos desafios dos varejistas, isso no Brasil e até numa boa parte do mundo, principalmente na América Latina, que é muito mais próxima da gente. Eu vejo um fato importante disso, é cada vez mais os varejistas percebendo, que aí o André pode complementar, vendo a área de TI realmente como uma área estratégica, como uma área de negócios. Essa mudança vem acontecendo e tende a acontecer mais, onde o TI, falando da nossa parte de rede, antigamente, onde ia comprar um switch ou ia comprar um AP, hoje ele não compra isso, hoje ele compra uma solução para engajar melhor o cliente dele na loja, ele compra uma solução para deixar o funcionário dele trabalhando de uma forma com mais acuracidade, numa auditoria de gôndola para diminuir ruptura. Quer dizer, o TI está muito mais envolvido nessa parte estratégica. E isso realmente é nacional. Os desafios são nacionais, né? O omnichannel, o varejo físico e o varejo online convivendo juntos. Esses são desafios realmente que correm pelo Brasil. E a gente vê essa mudança em todos os portes de cliente, entendendo o TI dessa parte muito mais estratégica. Né? Então é dessa forma que a gente entende o que a área de TI pode enxergar quando a gente fala de rede inteligente, né? A rede inteligente, o que ela traz, né? Quais são os benefícios, o que eu posso usufruir dessa rede, né? Não ver infraestrutura só como uma sustentação, como algo só uma base onde, enfim, eu tenho que ter aquilo para me sustentar e para dar realmente uma sustentação para outras tecnologias. Não, olhando a própria infraestrutura com uma capacidade, né, de redes baseadas em software, um monte de software bacana que você pode controlar, consegue entender, né, como o André comentou agora, você tem a capacidade hoje, através da rede, de você interagir sim com o seu cliente, engajar, entender quem ele fidelizar, tornar a experiência dele na loja muito mais agradável, isso tudo através da rede. Quer dizer, então isso é um ponto muito importante e, sem dúvida, é nacional. Eu não vejo algo isolado, nem em porte de cliente e nem também em questão regional. Perfeito. Fábio, você que está falando com a gente aí diretamente de Miami, conta como você está enxergando essa movimentação no mundo e se tem alguma coisa que a gente possa trazer de prático de outros países para cá, para o varejo brasileiro, nesse âmbito de redes inteligentes. Denise, bom ponto. É um tema que realmente a gente tem visto bastante e eu acho que nesses momentos a criatividade e a necessidade andam juntas e a gente acaba enxergando alguns movimentos diferentes, mas que são muito interessantes e que não necessariamente eles serão temporários, né? Então a gente começa a ver aí o esforço, como a gente falou aí da transformação digital, que já estava em andamento, então estão acelerando dentro do leapfrogging, né, que a gente comentou. As experiências de compra na loja, elas, junto com a parte de robótica, autopagamento, retirada na calçada, né, que eles chamam de curbside aqui, o curbside pickup, a etiqueta eletrônica na prateleira, que ela se torna ainda mais essencial para o negócio do varejo, são casos que os varejistas estão implementando, mas essas práticas estão se estendendo também para fora do ambiente de loja. Eu acho que esse é um ponto interessante, que foi como eu comentei. Acho que um dos pontos que a gente tem visto bastante aqui, e muitos dos clientes da Extreme aqui nos Estados Unidos, eles têm feito esse processo do curbside pickup. Tem aquele que é o
compre online e pegue na loja. Então, agora, compre online e pegue na calçada. Basicamente é isso. Mas, para que isso ocorra, você estende a sua rede da loja para um ambiente do estacionamento e sempre dentro de todos aqueles parâmetros que o André destacou, que tem que ter a parte de segurança, a parte de controle, a parte de visibilidade, para você ter certeza, até porque a parte de pagamento móvel passa por isso também. Você está fazendo o pagamento e você tem que garantir que você esteja dentro de PCI, que você não tenha, que você tenha toda a proteção para que não tenha nenhuma intrusão. Eu acho que um outro exemplo interessante, e eu acho que ele mais se aplica aqui, mas é mais no caso de dar um exemplo interessante, é com relação aos postos de gasolina. O volume de compra de combustível nos Estados Unidos ele gira em torno de $1 bilhão por dia. Então, e aqui é o autoatendimento, que é o mais basicamente em todos os postos de gasolina o autoatendimento ele é prioritário. Então, o que está sendo feito? Eles estão estendendo essa rede que está dentro de uma loja de conveniência para o posto de gasolina, que permite que o cliente ele compre a gasolina através de um código de acesso que está dentro do aplicativo. Então, ele tem lá um QR Code, então ele consegue escanear, aprova o cartão dele. Os postos de gasolina estão disponibilizando luvas descartáveis, então você pode pegar a bomba de gasolina, abastecer seu carro com a luva de descartável. Acabou de pagar, acabou de abastecer, coloca a bomba no local, você recebe uma confirmação do pagamento e vai embora. Então, acho que tudo isso é voltado para o que a gente estava falando de satisfação de cliente. Hoje, o que a gente vê de toda essa parte de experiência do cliente chegar na loja, ele ser identificado, ele receber um pushing de uma oferta que sabe que está correlacionado com o interesse dele numa passagem anterior que ele teve na loja, até aprendendo um pouco num papo que a gente teve com o próprio André, é que, além de tudo isso, hoje, a conveniência do cliente significa também garantir uma experiência de compra segura e higiênica. Isso que é algo que, não sei por que razão, nunca passou pela nossa cabeça. No nosso dia a dia, você acaba se acostumando com aquilo e nunca achou que aquilo fosse importante. E é essencial hoje. Então, acho que esse é um dos comportamentos que deve mudar. E achei interessante até o comentário que o André fez conosco sobre o Açaí está contratando uma pessoa para cada loja para cuidar, que até saiu num post do próprio Açaí, tendo uma pessoa que é responsável pela parte sanitária dentro das lojas. Então, acho que é isso que começa a mudar, é isso que eu estou vendo aqui, mas que é totalmente replicável na região e no Brasil. Então, é isso aí. Acho que essas mudanças, algumas são temporárias, mas algumas, definitivamente, elas vêm para ficar. Vai mudar o nosso comportamento aí, tanto como consumidores, como prestadores de serviço. Só isso, né? Quase nada de mudança. Rui, a gente tem aqui, né, varejo que está nos assistindo, e a gente tem alguns executivos que representam o médio e o pequeno varejo. Algumas soluções, inclusive dessas que o Fábio colocou, você enxerga que são possíveis somente para grandes varejistas, como é o caso do Açaí, ou já existe alguma democratização? Você enxerga que vai ser possível também médios e pequenos se adequarem com relação à tecnologia para atender essas novas necessidades que a gente vai enfrentar pela frente? O Fábio disse que uma das sacadas das grandes fabricantes, no caso da Extreme, que é uma grande parceira nossa, é trazer uma tecnologia simples. E esse termo simples é bem bacana de como a gente enxerga ele, né? Não simples porque ela traz resultados simples, ela traz grandes resultados. Ela é simples porque a tecnologia hoje ela tende a estar, somente na parte de rede, lógico, mais fácil de implementar, mais fácil de gerenciar, mais fácil de suportar. Isso ajuda demais todos os portes de cliente, os clientes pequenos, clientes médios, eles conseguem ter de uma forma muito mais didática, uma forma muito mais simples,
implementar e cuidar dessa solução. Então, sim, eu acho que a tecnologia hoje ela está super democrática, tá? Um ponto importante justamente que também, no caso de uma Extreme, as fabricantes elas estão trabalhando muito de forma modular. Né? Então, a Sun Networks, com o cliente, a gente gosta muito de entender qual é o nível de maturidade tecnológica que ele está hoje. Né? Eu achei legal essa expressão que o Fábio usou do Stefanini, sobre pular do ponto A para o ponto C, legal, mas a gente tem que acompanhar sempre o cliente, entender o momento dele e chegar, e logicamente traçar um plano para chegar num objetivo, talvez chegar um dia a um pequeno médio num nível que tem o açaí hoje, que é uma referência nesse mercado, mas a gente tem que ir step by step, de uma forma que caiba realmente diretamente no bolso, que é um ponto muito importante para nós. Eu sou entusiasta de tecnologia, adoro tecnologia, só que não existe tecnologia que brigue contra a ponta do lápis. Tá? No final do dia, a conta tem que fechar e o retorno tem que voltar para a empresa, o retorno do investimento. Então, o step by step, a forma que as fabricantes estão trabalhando hoje, com softwares modulares, com níveis também de uma forma de aquisição por módulos da rede, isso ajuda demais aos pequenos, aos médios, criarem esse plano de uma forma que, lógico, a conta feche e tenha todos os benefícios e os frutos que tem uma grande empresa igual a Açaí nesse mercado. E, desculpa, só para complementar, é importante ter em mente que você não precisa botar tanto dinheiro assim para conseguir fazer pequenos avanços por vez. Então, com um pouco de criatividade e um bom parceiro, você consegue caminhar na direção do que você pretende implementar a médio prazo. Tem pequenos saltos, não precisa dar um salto de canguru, pode ser um salto de pequenos sapos. Mas você consegue dar pequenos avanços de forma criativa e com um parceiro correto, e caminhando nessa direção. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, não fiquem esperando estar prontos para dar um grande salto de uma vez. Eu faria isso de forma incremental, porque todas as mudanças envolvem mudança cultural também. Não adianta você botar uma rede inteligente para capturar a informação dos seus clientes se você não sabe o que fazer com essas informações. Então, começa a capturar essas informações, começa a aprender como lidar com essas informações e a interagir com seus clientes, porque aí novas demandas vão surgir, você dá o próximo pequeno passo e assim sucessivamente. E quando você se der conta, você já domina o contexto como um todo e a hora que você olhar para trás, você conseguiu fazer um investimento recorrente por um período de acordo com a capacidade de fazer o investimento, mas já vai tirando vantagens desses pequenos saltos ao longo do tempo. Tão forte quanto os grandes concorrentes, as redes menores impactam muito o negócio dos grandes. Então, tem muita rede que não é tão grande ou que está no momento de crescimento que consegue se estruturar e ser criativo para entregar soluções e ser muito mais efetivo no relacionamento com seus clientes e nesse engajamento. Então, não se limitem. Se eu puder dizer alguma coisa, não se limitem. Eu acho perfeito, André, porque assim, acho que o que eu recomendo nessa linha que você falou super bem é que é importante ter essa visão de médio e longo prazo. Né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente vê alguns clientes fazendo alguns investimentos em tecnologias que são mais limitadas. E isso, aí o salto fica mais difícil de ser dado, Sim. Porque você acaba ficando limitado pela tecnologia que você já investiu. Você investiu em uma tecnologia que não tinha realmente como evoluir, e se você quiser voltar atrás, quer dizer, você vai perder aquele investimento. Então, a nossa recomendação é que comece sim, né, com uma base sólida, com uma plataforma de uma tecnologia que, por mais que hoje você não tenha todos os pacotes, todos os recursos dela, mas comece com uma tecnologia que vai com uma visão de futuro de crescimento. Perfeito. Então, para a gente fechar, vou pedir para o Wagner e para o André para vocês dizerem um pouquinho do que vocês enxergam, embora esteja ainda tudo bem nublado, mas como vocês imaginam e enxergam que o varejo vai ficar daqui para frente? Como as coisas vão ser no varejo?
Pode ir lá, André. Eu acho que... Bom, vai ficar diferente. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter certeza de quando isso vai terminar e de quanto a gente ainda vai acelerar. O varejo, principalmente, tem se reinventado. Um dos negócios que estão sob minha responsabilidade é o Compre Bem. O Compre Bem é um negócio novo, focado em varejo regional. A gente começou em 2018 com 13 lojas. O ano passado a gente inaugurou mais 15, então são só 28 lojas. E nesses 2 meses a gente trouxe planos de 2022 para a mesa. A gente teve que implementar em 1 mês e meio, 2, o e-commerce, que foi lançado ontem. Isso não seria possível, ou não seria antecipado se a gente não tivesse a necessidade de atender os nossos clientes de uma forma diferente. Então, a melhor forma de se movimentar é você ter a necessidade de se movimentar. Eu não acho que todos os motivadores estão na mesa já. Eu não acho que a gente já está saindo deste cenário ou deste momento. Eu acho que a gente está no meio desse momento. E essa segunda metade ainda pode nos trazer novidades que vão fazer a gente ser um pouco mais criativo do que a gente já tem sido nessas últimas 6 ou 8 semanas, dependendo do negócio. Então, definitivamente, a gente vai mudar a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes, a gente vai mudar a forma como a gente recebe os nossos clientes nas nossas lojas. O Assaí tem clientes que são compradores profissionais, então pessoas jurídicas e pessoas físicas, pessoas que compram para abastecer em casa. Esse cenário todo teve um impacto muito grande, principalmente em food service. A gente tem que adequar desde sortimento até a forma de agrupar produtos para atender o food service, que passou a fazer delivery também. Então, como a gente faz para atender as novas necessidades do nosso cliente? Como a gente faz para continuar tendo esses clientes como clientes? Então, tem muita coisa já feita. Essa crise toda acelerou muito, mas a minha percepção é que a gente ainda tem muito por vir e muita coisa nova ainda pode acontecer. Perfeito. Wagner? Muito bom. Cara, concordo plenamente com o que o André falou. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Acho que tem muita coisa que a gente vai fazer agora e vai permanecer, talvez com uma intensidade diferenciada, mas que vai permanecer. É tudo isso que a gente conversou hoje sobre um pouco de mudança de comportamento de consumo, de como ver as coisas. Se eu tivesse que falar de tudo que eu estou vendo, né? A gente está o tempo todo conversando com nossos parceiros, amigos, clientes, enfim, sobre tudo isso. Algumas coisas que eu acho que me chamam a atenção, né? O André falou, na semana retrasada foi o Gesaías, na outra, enfim, teve algumas pessoas aqui com a gente, da velocidade que as empresas estão conseguindo, a própria Cial, né? Estão conseguindo se transformar, né? Para pensar um pouco, acho que esse virou um desafio de todos, né? Essas coisas não iam ser possíveis se não existisse um engajamento dessas pessoas fazerem isso, né? Acho que chegou uma hora que todo mundo percebeu que o assunto é sério, né? Todo mundo está defendendo a sua própria casa ali e está todo mundo indo para cima, né? Eu acho que isso também é algo, desculpa, que tem que se manter sempre, né? Esse engajamento, porque não foi fácil, né? Ninguém implementa um e-commerce em semanas. Provavelmente foram algumas 20 horas de trabalho por dia, muita atenção, mas as pessoas fizeram, né? Então, eu acho que também é algo a se reconhecer um pouco de que todo mundo está percebendo a gravidade do tema e todo mundo está falando, não, vamos fazer acontecer, vamos defender a nossa posição, vamos defender a nossa casa. Isso é bem legal. É algo também que as pessoas estão se transformando e entendendo melhor isso. Acho que também é um saldo positivo de tudo isso. A outra coisa a gente
óbvio que tem que se afastar um pouco da mesa e ver a foto toda e tentar achar atalhos de ser criativo, né? Mas não pode deixar de fazer bem o básico, né? As operações internas. Então, nós estamos num momento assim, não adianta ficar só olhando para cá e desviar de lá. A gente falou sobre isso no tema que foi sobre o e-commerce na última semana, né? Da importância, porque legal, vamos virar o e-commerce, né? Porque todo mundo está comprando no e-commerce. Mas não adianta nada você fazer a melhor plataforma do mundo de e-commerce se você não está comprando certo, se você não está recebendo certo, se você não tem um produto para entregar, que é o básico, né? Então, também eu acho que isso vale a pena a gente ressaltar, que é algo que, durante esse curso, essa jornada que nós ainda temos pela frente, até tudo voltar a um novo normal, né? Nunca mais vai voltar aquele normal antigo, é um novo normal. Esse aprendizado, eu acho que ele é muito importante, né? De entender bem como que é a jornada e cumprir ela de uma forma bem completa e bem feita. Acho que isso também fica de lição aqui. Eu acabei lendo aqui, não sei se eu podia, Denise, uma pergunta que fizeram, né? Não vai ficar bravo, mas uma coisa interessante, né? Perguntar, mas quais são os KPIs, né? De hoje em dia? O André depois até pode falar, mas eu vou te falar uma coisa, o que eu percebi com todos os executivos que eu tenho conversado. Gente, temos que pensar em soluções execuíveis para serem implementadas rápidas, para que eu recupere os meus resultados, né? Então, hoje, eu não vejo as pessoas olhando para KPIs muito de longo prazo. Nós estamos no meio de uma guerra. Eu tenho que, implementar rapidamente soluções simples, mas que são eficazes, como o Fábio falou, que resolvam problemas agora, né? Com o engajamento de tudo para que isso aconteça, de todas as pessoas envolvidas para implementar esse tipo de solução, e que traga resultados rápidos, né? E eu acho que isso está acontecendo, né? Eu não vejo KPIs de longo prazo, ou eu acho que o CIO acorda hoje, de manhã, e fala assim, bom, qual dos 10 leões eu vou matar primeiro? Não é se ele não vai matar os 10, é qual que eu vou matar primeiro. E no final do dia ele matou os 10, né? E eu acho que isso é uma coisa bastante interessante aí. Eu acho que nós vamos ter mudanças que vão ser positivas lá na frente, né? De todo o contexto, das empresas dentro dela mesma, das empresas com os seus clientes, do consumidor, do mercado, e isso vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida que sairemos todos mais fortes disso, né? E vamos ter muita história para contar. Eu, pessoalmente, eu não gostaria de estar precisando escrever essa história, mas já que estou, vamos escrever ela direito, certo? É isso. A segunda parte dessa pergunta também é legal. E aí eu acho que é mais para o André. Qual área de negócios tem demandado mais projetos para TI? O Wagner falou um pouco disso. Qual que é o principal objetivo? Manter o negócio funcionando, trazer ele mais perto da normalidade possível. O que significa? Pensando em varejo, eu tenho que conseguir continuar comprando produtos, recebendo produtos, colocando nas lojas e vendendo os produtos. Tudo relacionado com isso que tem sido muito demandado. Então, no meu caso, eu tenho muita demanda para serviços financeiros. Então, formas diferentes de receber desse cliente têm sido muito demandadas. A gente tem vários incentivos ou programas de incentivo do governo nesse cenário todo. Então, a gente tem o Corona Voucher, a gente tem vários estados e municípios fazendo incentivos relacionados com, gerando benefícios relacionados com a merenda escolar. Então, a gente tem em São Paulo, na Bahia, em vários outros municípios e estados. Então, novas modalidades de pagamento têm surgido. A gente tem desincentivado, se é que essa palavra existe, o uso da moeda, do dinheiro. Então, os meios de pagamento digitais têm se potencializado. Então, isso é uma grande demanda. Viabilizar soluções comerciais ou alternativas comerciais também tem sido uma demanda muito grande. Por exemplo, a procura por cestas básicas. Para todo lado você vê uma demanda muito grande e é legal isso na gente enquanto nação, a preocupação
em ajudar o próximo. Todo mundo que está aqui nessa conversa, graças a Deus, tem condições de se manter. Mas tem muita gente que não trabalhando não tem condições de se manter, e depois de 2 meses acaba ficando crítico, e tem muita gente preocupada em ajudar. O Açaí não fazia cestas básicas, ou pelo menos não fazia cestas básicas no volume que a gente faz. Então, criar ferramentas para facilitar isso tem sido um desafio, porque a gente teve que colocar isso de pé, porque a gente tem regras tributárias para cestas básicas e tudo mais. Então, fazer isso funcionar num período de tempo muito curto foi bem complexo. E mudar operacionalmente todo esse cenário faz com que a gente tenha que mudar um pouco da operação das lojas. Então, operações, a área financeira, principalmente relacionada com pagamentos, e a área comercial são as áreas mais demandantes. Legal. Só para completar uma coisinha, quando eu falei que nós estamos construindo aqui uma história, eu gostei muito da frase do Antunes da semana passada. De fato, estamos construindo um capítulo da história, né? Nós todos aqui como executivo tendo que lidar com tudo isso e fazer as coisas acontecer. E as empresas também estão construindo um capítulo da história. E eu acho assim que dentro desse contexto, né, dentro desse desafio, e eu falei assim, tenho certeza que vão sair mais fortes. Eu realmente acredito nisso. Mas vai sair mais forte, irão sair mais fortes aquelas empresas que estão fazendo coisas incríveis agora, tá? Nós vamos ser lembrados lá na frente pelas coisas boas que estamos fazendo agora. E quando eu falo de coisas boas, atitudes, comportamento, mudanças como essa que o André falou, temos que se preocupar em fazer direito, ajudar os outros. Então, temos que construir essa história de uma forma realmente significativa, porque daí vamos sair mais forte. Perfeito. Temos... Alguém quer complementar alguma coisa? Não, só concordei com o Wagner. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, que agora eu acho que é mais para o Rui e para o Fábio. Tenho 2 lojas de materiais de construção e liberamos recentemente Wi-Fi para nossos clientes. Mas gostaríamos que vocês falassem sobre buscar e entender o perfil do consumidor. Vocês podem falar um pouco mais sobre os ganhos que podemos ter com isso? Posso começar, Fábio? Pode, por favor. Não, bacana. A gente vê na rede Wi-Fi no varejo como realmente uma porta de comunicação com o seu cliente. Aquela antiga rede Wi-Fi do varejo, que o único objetivo era dar acesso à internet para o seu cliente, por conveniência, que é bacana, não está mais nesse estágio hoje o varejo. A gente já está numa outra onda do Wi-Fi no varejo, onde você consegue extrair um monte de informação interessante do seu cliente, com o objetivo de conhecer melhor, de você traçar uma campanha mais estratégica, de você entender o comportamento dele para, enfim, atendê-lo melhor. E o cliente também, ele vai se sentir muito mais confortável em receber, quando ele está dentro da sua loja, uma informação que seja mais interessante para ele, porque você vai enviar baseado no seu conhecimento que você tem dele. Enfim, a gente entende o Wi-Fi como uma porta de entrada para o seu CRM, uma porta de entrada para realmente você engajar o seu cliente, melhorar a experiência de compra. Isso não falando dessa forma, parece que é super complexo. Não é nada complexo, né? É algo bacana, como o André disse bem, é um pequeno passo, não é algo de grandes investimentos que precisa ser feito, só que tem que ser feito a 4 mãos, né? A tecnologia, ela vai extrair e capturar essa informação. Ela precisa ser muito bem trabalhada também por você, pelo cliente, pela sua área de marketing, né? Quem vai dar as informações para nós que você precisa, enfim, ou receber da forma que você precisa, é a área de vocês que vai medir essas campanhas, tudo isso. Mas o importante sim, o Wi-Fi é hoje uma ferramenta poderosa na sua loja, onde quando o seu cliente entrar nela, você vai saber se o seu cliente é o Rui, que ele tem 44
anos, que ele gosta de vinho, quer dizer, no caso de material de construção, que ele está fazendo uma reforma, enfim, você consegue ter uma série de informações super ricas para fazer uma ação nele e medir as suas campanhas. Então, isso é o que a gente vê como hoje o Wi-Fi realmente no varejo. Fábio, você vai complementar alguma coisa? Não, acho que o Rui explanou perfeitamente. Acho que isso daí, até pegando o gancho, vai bem ao encontro do que a gente traz como solução para o mercado, dentro da nossa plataforma de gerenciamento, que tem toda a parte de controle, a parte de analytics, que permite você coletar todas as informações, e aí, junto com todo o processo de inteligência artificial, machine learning, que permite fazer correlação de eventos e trazer para dentro do CRM, e aí ter ação, que aí o bacana nisso tudo, e o André já comentou um pouco disso, que sai um pouco da área de TI, mas não necessariamente, porque TI hoje ela já está dentro de outras áreas de negócio, por exemplo, uma área de marketing, olhar aquelas informações que são real-time, né? Você tem ações que você pode tomar na hora na loja, não é D-1, até porque o comportamento da loja ele pode ser diferente no dia seguinte, pode ter mudado o tempo. Então, assim, algumas coisas que a ferramenta permite trazer as informações, isso complementando com plataformas externas que permitem trabalhar essas informações e devolver, fazer um push no cliente, entender onde que ele está, qual que é o perfil dele, qual que é a necessidade, se aquela área está com pouco atendimento dentro da loja, se tem muita concentração de clientes, são zonas de calor que você consegue ver e você vê que tem muito cliente e a proporção de empregados da loja é pequena. Então, vamos direcionar mais pessoas para lá para que tenha uma... Então, assim, são várias coisas que as plataformas hoje permitem, né? A rede é importante que seja uma rede robusta, resiliente, confiável, mas eu acho que toda essa parte, cada vez mais, a experiência de cliente, você ter visibilidade, você conhecer o teu cliente no detalhe, isso é vital para o negócio. E não só para o varejo, mas acho que o varejo foi o que o Rui falou. O varejo ele é interessante porque ele está tendo que se reinventar todos os dias. Isso, só lembrando do que eu falei um pouquinho atrás, eu recomendo para os varejistas assim, olhem, quer começar na sua loja, colocar Wi-Fi, ok, mas já entenda uma plataforma igual a da Extreme, uma plataforma que possa começar mais simples, mas que te dê possibilidade de depois ter todos esses recursos. Porque se você colocar um Wi-Fi mais simples, Wi-Fi não é tudo igual, gente, e para o cliente, te garanto que pior do que não ter é você achar que tem, né? Então, você achar que está dando um acesso Wi-Fi para o cliente e ele vai tentar e se frustra, isso é muito chato, né? Isso, a gente tem pesquisas aí de que isso impacta diretamente na insatisfação do cliente na loja. Então, coloque um Wi-Fi de qualidade e depois, de uma forma escalonada, modular, a gente vai trazendo todos esses benefícios para dentro do projeto. Uma coisa importante, e pouca gente fala sobre isso, não é só para o varejista que a informação, e focando no varejo ainda, mas não é só para o varejista que a informação do cliente final é importante, para o fornecedor também. Conhecer sobre o cliente final é muito importante para o fornecedor, market share é muito importante. Então, como eu faço para entender como é que meu consumidor funciona para tirá-lo da marca concorrente e trazer para mim? Como é que eu faço para entender como é que meu cliente funciona para fazer trade-up, para tirar da minha marca base e subir para a minha marca média e depois subir para a minha marca premium? Quanto mais informações a respeito do meu cliente, mais eu consigo, melhor eu consigo negociar com o meu fornecedor. Então, a pessoa fez a pergunta de material de construção e eu vou fazer algumas considerações que podem soar como bobagem, me perdoe. Imagina que o cara tem uma tinta lá. Imagina que o fornecedor tenha três níveis de tinta. Se o cara vai lá sempre e compra a tinta de entrada, por que não, com ajuda, com aporte de verba do fornecedor, eu não faço de forma segmentada uma oferta para o Rui deixar de comprar aquela tinta de entrada e fazer um trade-up e começar a comprar aquela segunda tinta, porque ele vai perceber que essa segunda tinta, apesar de ser 10% mais cara, tem um rendimento de 15%. Só que ele nunca vai pagar 10% mais, a não ser que ele tenha essa oportunidade, aí ele faz a migração de marca e aí aumenta o share na marca mais interessante daquele fornecedor e aumenta a margem dele também.
Então, quanto mais informação sobre os nossos clientes nós no varejo temos, mais poder de barganha nós temos com os fornecedores. Isso serve para qualquer segmento de varejo. Isso é pouco explorado do meu ponto de vista. Perfeito. Uma oportunidade boa aí. Gente, a gente está chegando ao fim por conta do tempo. Nós temos várias outras perguntas, mas eu vou responder para vocês por e-mail. Quero agradecer muito obrigada, André, pela disponibilidade, por participar com a gente, por compartilhar aí sua experiência. Obrigada, Fábio, por entrar aí direto de Miami e pela disponibilidade e parceria com a gente. Obrigada, Rui, Wagner. Essa live foi gravada. Para quem participou, eu vou mandar o link para vocês por e-mail. E a gente se vê aí nos próximos eventos da CEAL. Obrigada a todos, uma boa tarde. Até mais. Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.